Bom dia, Urbana. Eu me chamo Eliana, faço parte da equipe de voluntários e vou ler a palavra de Deus, que está lá em 1 Timóteo 3, 8 a 13, que diz assim: do mesmo modo quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também esses devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que concedam o diaconato. Do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis. Em tudo, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Bom dia, Urbana! Graças a Deus por Jesus Cristo, por essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje, né, para celebrarmos ao Senhor nesse domingo ensolarado agora, pelo menos, né, porque começou bem feinho, né, o domingo, mas depois o Senhor foi embelezando aí esse dia. Vamos orar, irmãos? Já fizemos a leitura da palavra do Senhor, vamos orar agora. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, por essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje, para glorificarmos ao Senhor, para bendizermos ao Senhor e agora ouvirmos a sua palavra. Que os nossos corações, a nossa vida, Deus, inteira, ela esteja conformada à sua palavra, que teu Espírito sopre sobre as nossas vidas e que toda e qualquer transformação que o Senhor precise promover por meio da sua palavra, Deus, que o Senhor faça em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos numa série aqui de mensagens na nossa igreja chamada Diaconia, Serviço no Chão da Vida. E durante esse mês, a nossa proposta é justamente refletir sobre esse tema tão importante que perpassa as nossas vidas, perpassa a nossa vida, né, rotina enquanto igreja, que é o que a Bíblia diz a respeito do serviço. E a gente escolheu justamente olhar para o ministério diaconal, porque o ministério diaconal, como bem falou o pastor Rodrigo aqui, é justamente esse ministério que faz parte do oficialato da igreja, né? E ao mesmo tempo são aquelas pessoas que para nós são exemplos de serviço. De acordo com o ministério, ou melhor, de acordo com o testemunho bíblico, se tem alguém que deveria ser o exemplo de serviço para todo e qualquer voluntário da igreja, são justamente os diáconos. Então, durante esse mês, nós estamos olhando justamente para o ministério desses irmãos, extraindo deles aquilo que a Bíblia diz a respeito do serviço no chão da vida. Como vocês sabem, nós somos uma igreja que tem 45 membros. E, meus irmãos, nós temos o orgulho de saber que praticamente 99,9% de toda a membresia da igreja é voluntária. Serve em alguma área, talvez em mais de uma área, a maioria deles. Nós temos, inclusive, frequentadores que ainda não se tornaram membros, estão esperando o próximo DNA, né, que é o próximo processo de admissão da nossa membresia aqui da igreja, e já servem a Deus aqui, já servem em alguma área de serviço, e isso nos orgulha bastante. E durante esse mês nós estamos justamente fazendo com que esses irmãos que têm um coração enorme e uma disposição maravilhosa de servir, que olhem para o testemunho bíblico e vejam que aquilo que a gente já está fazendo
é algo que transcende a celebração de domingo. Porque, meus irmãos, o serviço na casa do Senhor e o serviço, de modo geral, ele tem proporções eternas. E o texto que a gente leu hoje, você deve estar até um pouco jururu assim com o texto, porque você olhou e você fala, nossa, esse texto está falando de regras do diaconato, né? As características do ministério diaconal. Como é que o pastor hoje vai falar o meu coração com um texto tão técnico, tão objetivo? Mas, meus irmãos, hoje, justamente nós vamos observar nesse texto uma espiritualidade diaconal. A gente vai perceber que esse texto, ele está trazendo a nós uma proposta de espiritualidade. E nós estamos justamente entendendo aqui espiritualidade como um resultado de uma prática que é resultado de um relacionamento íntimo com Deus. Porque, meus irmãos, quando a gente fala sobre vida espiritual, quando a gente fala sobre espiritualidade, eu não sei se você já teve essa sensação, parece que a gente está falando de um conjunto de práticas que a gente tem, ou de uma areazinha da nossa vida que a gente trabalha ali, que são as coisas espirituais. A gente acha que espiritualidade justamente é algo que a gente está tratando aqui, por exemplo, num domingo de manhã, às 10h30 da manhã, até meio-dia. Depois eu vou falar sobre a minha família, depois eu vou viver o contexto da minha carreira, depois eu vou ver a minha carreira acadêmica, depois eu vou ver a minha intimidade, as minhas afetividades. Não, meus irmãos, a espiritualidade, ela é um ramo da vida que está ligado a todas as outras camadas da vida. E a gente vive uma espiritualidade miserável, tacanha, pobre, quando a gente acha que vida espiritual é um conjunto de regras, quando a gente acha que vida espiritual é um conjunto de práticas, ou um conjunto de ideias que a gente precisa ter. Não. Espiritualidade, meus irmãos, é consequência de um relacionamento íntimo com Deus. Em outras palavras, eu poderia até parafrasear o ditado: me diga com quem você está relacionando, e eu vou dizer a espiritualidade que você tem. Basicamente, é isso. E quando a gente olha para esse texto, que Paulo ele está instruindo o jovem Timóteo pastor, sobre como a igreja ela ia se constituir, o texto ele começa de uma forma maravilhosa. Ele começa dizendo, do mesmo modo. E a gente precisa se ater a essa expressão, do mesmo modo, porque quando Paulo está instruindo Timóteo, dizendo do mesmo modo, ou da mesma maneira, ele está fazendo uma conexão com aquilo que ele já estava dizendo. E se você olhar no capítulo 3, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele estava trazendo todas as atribuições de um pastor para o Timóteo. Falou, Timóteo, quando você for escolher os pastores aí da sua igreja, quando você for montar o ministério presbiteral da sua igreja, você pensa dessa forma, você age dessa forma, você escolhe pessoas que são assim e assado. E aí ele vai dizer, do mesmo modo, da mesma maneira, quanto a diáconos, você haja da mesma maneira. Então, em alguma medida, o que o apóstolo Paulo ele fala sobre o diácono serve para o pastor. E aquilo que ele disse sobre o pastor e serve para o diácono, também serve para uma igreja. Essa não é uma escada, na verdade, é uma progressão que o apóstolo Paulo está fazendo. Porque nós temos, às vezes, a triste ideia de achar que o membro ele está aqui, o diácono está aqui e o pastor está aqui. E esse não é o testemunho bíblico, meus irmãos. A igreja, ela está aqui, e aqueles que servem a igreja, eles estão num outro patamar, mas num patamar abaixo, porque são eles que estendem, são eles que se prostram com a bacia e a toalha para servir. Eu tinha um pastor na outra denominação que eu servia, e ele falava brincando isso, né? Ele dizia que o pastor, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que dentro de uma igreja precisa ter púlpito para as pessoas o verem. É claro que ele criava isso como uma piadinha, né?
mas que tem um fundinho de verdade, meus irmãos. Não pense você que o ministério, ele faz as pessoas grandes. Tem muita gente que olha para o episcopado, e o apóstolo Paulo ele vai dizer isso, e acha que o episcopado ele é um caminho para uma grandeza, ou um caminho para os status. Basta você olhar e ligar a sua TV, você vai perceber um monte de gente que vê o ministério pastoral, o ministério diaconal dessa forma. Mas esse não é o padrão bíblico que, de alguma maneira, o apóstolo Paulo ele deixa para Timóteo. Antes da gente olhar para esse texto, a gente precisa olhar para duas coisas importantes aqui. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o diácono, essa palavra diácono, como a gente viu semana passada, ela significa alguém que está ministrando, ou alguém que está servindo. E na semana passada nós vimos um texto em que a palavra diácono não aparecia. Nesse texto, ela já aparece. E ela já aparece justamente como alguém que serve e como alguém que vai assumir esse cargo oficial de diácono. Mas, como eu disse para vocês, esse texto ele não está trazendo regras frias ou várias atribuições de regras que a gente olha e fala, nossa, esse é o padrão do diaconato. Ele tem uma proposta espiritual aqui e é isso que nós vamos observar. E para ficar didático, meus irmãos, eu gostaria de propor para vocês que esse texto ele traz 3 Cs sobre aquilo que a gente precisa entender como uma espiritualidade diaconal. Em primeiro lugar, caráter. Em segundo lugar, convicção. E em terceiro lugar, coragem. Se você olhar comigo aí no verso 8, você vai perceber o primeiro C aparecendo da espiritualidade diaconal. Ele vai dizer que os diáconos, eles precisam ser pessoas respeitáveis, de uma só palavra e não inclinados a muito vinho. E não pode beber vinho, o diácono. E não gananciosos. Para a gente entender esse texto, a gente primeiro precisa entender que o primeiro ponto da espiritualidade diaconal, ou da espiritualidade de quem serve, é de alguém que precisa ser respeitável. E, meus irmãos, eu acho que a igreja evangélica brasileira, quando olhou para esse texto, ele entendeu que o diácono, para ser respeitado, ele precisa ser alguém sério, turrão, sem risadinha, alguém que não ri para dar paz do Senhor. Pai do Senhor, bom dia. Não. O respeitáveis aqui nesse texto não tem essa ideia. Aliás, no original, esse texto ele traz uma preciosidade para nós. Porque ser respeitável, nesse ponto, é ser alguém extremamente reverente com as coisas do Senhor e com as coisas da vida. O ponto aqui é de que a pessoa que serve a Deus e serve a igreja tem que ser alguém que é reverente com as coisas de Deus e com as coisas da igreja. E, meus irmãos, não existe outra ilustração melhor como aquilo que Moisés viveu quando encontrou Deus na sarça ardente. Quando ele vai falar com Deus na sarça ardente, o Senhor ele olha para Moisés e fala, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar que você pisa é santo. Reverência. E, meus irmãos, como é que a gente aplica isso para a nossa vida? Eu não sei se você já percebeu, mas falta esse sentimento de reverência, não com as coisas do Senhor, mas com as coisas no geral. Nós estamos vivendo um momento de uma cultura tão complicada dos nossos relacionamentos familiares, com os nossos filhos, com o trabalho, ou com até a igreja, de uma perda de capital moral e simbólico tão grande, que a gente trata as coisas, a família, a esposa, filhos, carreira profissional, as coisas da igreja, de uma forma não irreverente, mas de uma forma até não respeitosa. Falta a gente olhar para as coisas que Deus ele nos colocou, que Deus nos confiou, e realmente reconhecer a grandeza delas. Tem um pastor por aí que um dia viralizou dizendo que dentro de um bar existia mais coinonia
do que dentro de uma igreja. Eu gostaria de retomar essa ilustração dele, porque dentro de um bar, na verdade, existe mais falta de reverência com a família, com aqueles que Deus confiou a ele, do que em qualquer outro lugar. Basta quando você está voltando da sua casa, voltando para a sua casa do trabalho. Você já parou para pensar que em cada esquina que você vê um bar, eles estão cheios, né? Cheios do marido da Maria, do marido da Severina, do marido da Antônia, do marido da Carla, da Carol, de tantas outras mulheres, que estão esperando os seus maridos para viver a conjugalidade do lar. E eles estão ali fugindo da responsabilidade que, de alguma maneira, eles deveriam nutrir. Essa é a ilustração que o apóstolo Paulo está dando para os diáconos. Os diáconos, eles precisam ser pessoas reverentes com as coisas que eles colocam as mãos. E, meus irmãos, não são só os diáconos. Você, quando coloca a camisa de voluntário, você precisa entender que quando você chega aqui no domingo para servir, não é mais um domingo. Não é mais uma escala que eu estou cumprindo. Que Deus, esse trabalho que você está desenvolvendo na casa do Senhor, ele tem proporções eternas e maravilhosas que você sequer imagina. Meus irmãos, eu já fiz entrevistas de DNA com algumas pessoas que já me confidenciaram, que foram profundamente tocadas por abraços de pessoas que estavam servindo num dia de escala. Olha, o meu filho, ele foi tão impactado com a palavra do Urbana Criança, que não tem outra alternativa a não ser estar nessa igreja. Porque o nosso trabalho, meus irmãos, quando ele é tido de maneira reverente, quando a gente tira as nossas sandálias dos nossos pés para servir na casa do Senhor, quando a gente tira a sandália dos nossos pés, para lidar com os nossos cônjuges, quando a gente tira a sandália dos nossos pés para lidar com os nossos filhos, para lidar com o nosso trabalho, meus irmãos, a gente começa a perceber e reconhecer as proporções eternas que existem dentro das coisas que a gente faz. Em alguma medida, o que o apóstolo Paulo está dizendo para os diáconos: reconheçam a grandeza do trabalho de vocês. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que os nossos amigos diáconos, eles têm que ser pessoas de uma palavra só. E eu gostei demais do significado do grego que tem nessa palavra, porque o que ele está dizendo é justamente de que o diácono, ele não pode ter uma palavra dupla ou uma vida dupla. Em alguma medida, ele não pode ser uma pessoa ambígua. E a proposta aqui é simples. Visto que o diácono, ele trabalha com a dor alheia, ele trabalha com a dor do próximo, ele não pode ser uma pessoa ambígua, porque ele vai tratar com ambiguidade a dor do próximo. Sabe aquela pessoa que está passando por uma situação tão sensível na vida? E aí a gente manda um diácono para tratar essa situação. E depois, no outro dia, a situação dessa pessoa só faltou aparecer no Jornal Nacional. Isso são pessoas ambíguas, meus irmãos. Meus irmãos, a gente precisa orar pelo fulano de tal, sabia? Porque o fulano de tal está passando isso, isso e aquilo. E ainda coloca orar, entendeu? No assunto. Essa é a ideia da ambiguidade. O ponto aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é que o diácono, a pessoa que serve, ela está pisando num campo de dor alheia. E a gente tinha um professor no seminário, meus irmãos, maravilhoso, que dizia que cuidar de gente na igreja é justamente cuidar da dor alheia. Com a dor alheia, a gente trata de maneira reverente. Conheci, meus irmãos, no meu ministério, muita gente que chegava na igreja Batista Urbana, tanto lá em Santo André quanto aqui no Tatuapé, que tem dificuldade de se abrir, de deixar que o presbitério, a igreja, acesse a sua vida, acesse o seu casamento, porque ela foi muito machucada por pessoas ambíguas, por pessoas de duplas palavras. E, meus irmãos, as pessoas de duplas palavras, elas acham que estão servindo a Deus e a igreja, mas no final das contas, elas estão servindo a sua dupla personalidade.
ao seu duplo discurso. É por isso que aquele que serve, ele precisa ser uma pessoa de uma palavra só. Terceiro requisito que a gente viu em relação ao caráter é de que esse diácono, ele não pode ser alguém dado ao vinho. E aí quando a gente olha para esse texto, a gente precisa deixar uma coisa muito bem clara a respeito do álcool aqui. A Igreja Batista Urbana Tatuapé, ela segue o testemunho bíblico acerca do álcool. E há duas abordagens que você pode ter acerca do álcool. Ou abstinência, ou moderação. Ou você seja alguém moderado em relação ao uso do álcool, ou você seja alguém abstêmio. E há uma questão maravilhosa aqui. Na nossa declaração de missão, nós não estamos formando crentes legalistas e crentes libertinos. Nós estamos formando crentes maduros. Então, se você for um moderado, na sua maturidade, não incline as pessoas e a sua vida à libertinagem. Se você for um abstêmio, na sua maturidade, você também não pode inclinar as pessoas ao legalismo. Achar que todo mundo que bebe, vai para o inferno. Esse é o posicionamento da Igreja Batista Urbana. Ponto. Agora, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo, quando ele fala sobre o álcool, ele tá trazendo uma coisa muito maior para nós, que é um fruto do Espírito chamado domínio próprio. O diácono, ele não apenas tem que ser alguém respeitável, reverente, ele não apenas tem que ser alguém que não seja ambíguo, ele precisa ter domínio próprio. E por que o voluntário ou o diácono na Igreja Batista Urbana, meus irmãos, ele tem que ter domínio próprio? Em primeiro lugar, óbvio, está na Bíblia. Em segundo lugar, porque, meus irmãos, as pessoas que servem a Deus e servem a igreja dele, precisam deixar bem claro para as pessoas quem os governa. A gente não pode ser governado pelos nossos interesses. Não podemos ser governados pelas nossas afeições. Como também não podemos ser governados pelas nossas falsas perspectivas. A gente precisa ser governado por Deus, ao servir a igreja dele. Porque, meus irmãos, eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Quando a gente está servindo a Deus e a igreja dele, a tentação de achar que tudo que está acontecendo aqui está acontecendo por causa dos nossos dedos, por causa das nossas mãos, é tão grande. A tentação de achar que nós não somos os menores, mas somos os maiores, que não deveríamos ser os últimos, mas sim os primeiros, é enorme. E nessa toada, nesse ritmo, quem deve servir a gente? Quem deve ser o nosso Senhor é o próprio Deus. Agora, parece até que é só para o diácono, né? Mas ter domínio próprio é uma atribuição, um fruto do Espírito, que deveria estar nas nossas metas do ano. A gente escreve as nossas metas de 2026, trocar de carro, trocar de apartamento, investir, fazer aplicações, viajar, e que não sei o quê, e fazer isso, e fazer aquilo. Mas eu não vejo ninguém colocar nas suas metas de 2026, desenvolver o fruto do domínio próprio. Porque, meus irmãos, aquelas pessoas que elas estouram, e depois elas veem o leite derramado, e vão clamar pela misericórdia de Deus, e Deus age com misericórdia, são justamente aquelas pessoas que precisam, na terrinha do seu coração, deixar que o domínio próprio frutifique. E, meus irmãos, quantos casamentos, quantos relacionamentos de pai e filho, quantas carreiras profissionais estão necessitando desse fruto do Espírito maravilhoso, chamado domínio próprio. Em último lugar, nessa toada do caráter, o nosso amigo Paulo, ele vai dizer que o diácono, ele não deve ser alguém cobiçoso e alguém que seja amante dos lucros escusos. E eu preciso te explicar o contexto aqui, porque o diácono, no tempo da igreja primitiva, era alguém que cuidava do dinheiro da igreja. Ele cuidava da distribuição dos recursos. Tá? Isso é uma coisa importante a ser dita. Então, todos os recursos chegavam
das igrejas, os diáconos eram aqueles que cuidavam dos recursos e faziam esses recursos chegarem às pessoas menos favorecidas. E aqui o ponto é, o diácono não pode ser alguém cobiçoso nessa distribuição dos recursos. Mas, meus irmãos, a aplicação para os nossos dias, ela é simples e maravilhosa. Porque se naquele tempo os diáconos não poderiam relativizar o propósito da materialidade das coisas que eles lidavam, nos tempos de hoje, o voluntário, as pessoas que mexem com o serviço na igreja, elas não podem relativizar o propósito maior dela. Ser uma pessoa cobiçosa, no nosso contexto, é justamente ser alguém que esqueceu o telos, o propósito, o fim do que está acontecendo aqui, meus irmãos. E como nós estamos carecendo de propósito na vida. Como a gente está carecendo de ser alguém que olha para os propósitos do reino e justamente finca uma vida nesses propósitos. Porque, de novo, nós somos sempre governados pelas nossas afeições, pelos nossos desejos, pelas expectativas que são criadas nos nossos corações. E nessas expectativas, às vezes, damos lugar, meus irmãos, para a cobiça. Mas quando a gente olha para essa espiritualidade do caráter, a gente precisa entender uma coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele está deixando muito bem claro aqui para nós, de que esse caráter, ele justamente é desenvolvido quando o diácono, ou aquele que serve, ele faz uma coisa maravilhosa. E está lá no verso 9. Ele conserva o mistério da fé com a consciência limpa. E o que seria, meus irmãos, conservar o mistério da fé com a consciência limpa? Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o diácono, ele justamente não tem que ser alguém de caráter só. Ele precisa ser alguém convicto da sua missão e de com quem ele está se relacionando. E, meus irmãos, essa palavra conservar, ela tem um significado maravilhoso aqui. Ela dá essa ideia de alguém que está retendo, de alguém que permanece com alguma coisa diante das mudanças da vida. E como isso é extremamente aplicável para nós. Porque vivemos numa sociedade que nos ensina a ser uma metamorfose ambulante, de que acha que a graça e a evolução das coisas justamente está na mudança, que ridiculariza aquelas pessoas que estão se conservando, que estão justamente retendo alguma coisa, permanecendo alguma coisa. Esses dias eu estava na sala dos professores, e aí me perguntaram a minha religião, eu falo, não, eu sou cristão. Aí eles olharam para mim e falaram, pô, você é cristão e você é professor? Então me diz uma coisa, você é de direita ou você é de esquerda? Porque eu não consigo entender uma pessoa que é professor e cristão ao mesmo tempo. Aí eu já olhei e falei, meu Deus, vai ser difícil se comunicar com esses neurônios agora. Eu falei, meu filho, eu sou muito conservador em várias coisas. Porque esse é o chamado de quem é cristão. A gente é chamado, meus irmãos, para conservar o mistério da fé com a consciência limpa. E num mundo pós-moderno como a gente vive, que acha que a graça das coisas e a evolução das coisas justamente está na mudança, no fato de que a gente sempre está mudando a rota em tudo. A gente muda a rota no casamento, a gente muda a rota na criação dos filhos, a gente muda a rota em relação à igreja, a gente muda a rota em relação ao trabalho, a gente sempre está mudando a rota. E, meus irmãos, não há problema, das vezes, a gente retomar algumas coisas e rever algumas coisas. O problema não é esse. O problema, a questão maior aqui, é de que o apóstolo Paulo está nos aconselhando, aqueles que estão servindo a igreja, de que sim, a gente precisa conservar, a gente precisa reter. Mas a maravilha desse texto é de que a gente precisa reter o mistério da fé. E o que significa isso? O mistério da fé,
O apóstolo Paulo, quando ele usa essas expressões, mistério da fé, ele justamente está falando da revelação de Jesus Cristo e as suas boas novas. Em outras palavras, o diácono, ele tem que ser alguém convicto do evangelho. E aí a gente olha para isso e fala, meu Deus, será que não dava para supor que o Timóteo, ele não saberia disso? Que obviedade é essa? Será que aquele que serve já não sabe que ele deveria ser alguém convicto do evangelho? Mas, meus irmãos, a graça da coisa aqui é justamente a gente reconhecer que quando a gente anda com Deus algumas milhas, nós desenvolvemos uma capacidade pecaminosa, infalível, de mudar o evangelho que a gente segue, de transformar o evangelho que nós ouvimos outrora em uma outra coisa. Basta a gente retomar a figura do libertino e a figura do legalista. Meus irmãos, o libertino e o legalista, eles já estão servindo a outro evangelho. Um serve ao evangelho das regras, o outro segue o evangelho das não regras. E o evangelho, nessa toada toda, é uma terceira via. O grande ponto aqui, meus irmãos, é de que quando a gente serve a Deus, a gente precisa sempre revisitar os fundamentos do nosso evangelho. Do evangelho que está sendo proclamado com as nossas mãos e com os nossos lábios. Porque, meus irmãos, a capacidade que a gente tem de criar um Jesus totalmente diferente da Bíblia para os nossos filhos, de criar um Jesus totalmente diferente da Bíblia para as nossas esposas, de criar um Jesus totalmente diferente da Bíblia para os nossos amigos, para a própria igreja, é totalmente grande. Vez ou outra o diácono, e não somente o diácono, mas aquele que serve, ele precisa fazer a mesma pergunta que João Batista fez na prisão, quando estava para ser decapitado. Senhor, o Senhor é aquele mesmo que eu anunciei no deserto. O Senhor é realmente aquele que haveria de vir. Porque, meus irmãos, essa pergunta, ela não é de alguém incrédula. Ela é de alguém que justamente não quer perder de vista quem Jesus é e o que ele está fazendo no mundo. O diácono, ele é justamente aquele que conserva não as suas ideias, não a sua opinião política, não a visão batista que ele tem, que ele recebeu em 1900 e bolinha, não! Ele conserva uma visão coerente de quem Jesus é e do que ele está fazendo. Mas o texto é maravilhoso, ele não somente conserva, mas ele conserva isso com uma consciência limpa. As aplicações práticas, meus irmãos, desse segundo ponto, elas são tão maravilhosas. Como eu disse, em vários momentos, vivemos evangelhos diferentes quando estamos lidando com Deus e a sua igreja. Apequenamos Deus nas nossas expectativas e nas nossas convicções. Quando, na verdade, aquele que é reverente, aquele que tem caráter e está servindo a Deus, ele justamente é alguém que tem uma alma em ebulição, porque ele está convicto do mistério da fé. Último C, meus irmãos, é o C justamente da coragem. E isso a gente vai ver lá no verso 13. Verso 13, a palavra vai dizer que essa pessoa que conserva a fé e o mistério da fé, em outras palavras, ele tem que ser alguém que se apresenta e que desenvolve o diaconato com muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Se o diácono tem que ser alguém de caráter, alguém que é convicto, ele também tem que ser alguém que recebe uma coragem que não vem dele, mas vem do Senhor. E, meus irmãos, quando eu estava escrevendo esse terceiro ponto, o Senhor fez me lembrar de alguns momentos que eu vivi com Ele, nessa caminhada cristã, que mexeu com a minha alma. Porque a gente acha que coragem
é uma coisa que nasce da gente, né? Que nasce do nosso interior. Aliás, nós vivemos um evangelho social e cultural em que tudo que é de bom tem que vir de dentro de nós. E psicólogos, terapeutas, e nada contra eles, e eles fazem um trabalho maravilhoso em várias coisas, mas às vezes um pouco extrapolado de a gente achar que tudo que vem de bom tem que vir de dentro de nós. Esse é um ponto que vai humilhar graciosamente a nós nesse domingo. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando o diácono, ele demonstra caráter, ele demonstra convicção, o resultado desse relacionamento espiritual maravilhoso que se dá no contexto do serviço é alguém que se apresenta a Jesus Cristo com coragem e ousadia. É alguém que está pronto em todos os momentos ou a todos os momentos para mostrar de maneira firme e posicionada esse caráter e essa convicção. Eu não sei se você já passou por essas situações, de visitar pessoas enfermas, ou de servir ceia para alguém que estava passando por um momento difícil na vida. E aí você vai visitar as pessoas, e aí você sai com aquela sensação de que você foi visitado, sabe? Você foi visitar alguém, dar uma palavra de conforto, de amor, de carinho, quando na verdade quem estava mais precisando dessa palavra era você. E aí você sai daquele momento revigorado, edificado, porque na verdade aquilo fez bem a pessoa, mas ela edificou você também. É nesse momento, meus irmãos, que essa coragem que vem do serviço, ela é desenvolvida. Porque o serviço diaconal e o serviço na igreja, ele justamente é um serviço que é desenvolvido em ambientes de dor. E é por isso que requer coragem, que requer ousadia, que requer franqueza, confiança naquilo que se faz. E o que o apóstolo Paulo está deixando bem claro é de que esse diácono que serve com convicção, meus irmãos, e serve com um caráter, o que ele recebe de Deus no ambiente do seu serviço, é justamente coragem e intrepidez para fazer aquilo que ele está fazendo. Eu me lembro, na denominação da qual eu vim, eu fui diácono por alguns anos. E, vez ou outra, tinha um irmão ou uma irmã que estava enfermo, e aí ia um pastor e o diácono entregar ceia, ministrar a ceia para esses irmãos. E eu me lembro de uma irmã muito piedosa lá da nossa comunidade, que inclusive está viva hoje, precisando de muitos cuidados, porque está muito idosa. O nome dela era Isaíra. Uma irmã que dedicou a sua vida na enfermagem, em servir os irmãos, principalmente que estavam doentes. Essa irmã, meus irmãos, ela passou por uma situação de doença naquela época, e logo nessa situação de doença, o neto dela, que era um amigo muito querido meu, que estudou comigo, o Raul, ele sofreu um acidente de moto e ele entrou em coma. Bateu a cabeça, teve traumatismo craniano, e ele ficou por vários dias em coma. E nesse tempo do coma, eu fui escalado justamente com um pastor da minha igreja para servir a ceia para essa irmã. E, meus irmãos, eu fugi demais dessa atribuição, porque eu sabia que ela ia tocar no assunto do coma do Raul. E por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época, eu estava traumatizado com Deus e o coma. Nos últimos anos, a minha família tinha perdido 3 pessoas, e todas elas haviam entrado em coma. A primeira foi a minha avó, entrou em coma e morreu. O segundo foi um primo meu de Minas Gerais que estava vindo para São Paulo, sofreu um acidente na rodovia, bateu a cabeça, ficou em coma e faleceu. E o terceiro, muito recente, um primo meu, que foi brincar no Parque do Mandaqui com a bicicleta dele, de manobra, e ele bateu a cabeça, traumatismo craniano e faleceu. E com todas aquelas mortes, meus irmãos, eu preciso ser sincero com vocês. Eu criei na mente que Deus não era tão poderoso assim quando o assunto era coma.
E eu fui servir essa irmã e eu falava, Deus, não deixa ela tocar no assunto do coma. Porque se ela tocar no assunto do coma do Raul, eu vou ser um impostor. Nesse dia eu vou ser um hipócrita, eu vou ser um mentiroso, e eu não quero que ela fale do coma do Raul. Quando eu cheguei na casa dela, ela já abriu aquele sorrisão com dor e começou a chorar e falou, que bom que vocês vieram servir a ceia. Eu precisava me encontrar com o meu Senhor durante a ceia. E aí essa irmã olhou para mim e falou, o seu amigo Raul, João, ele vai sair do coma. E quando aquela irmã falou aquilo para mim, meus irmãos, eu olhei para ela e falei, tudo bem, minha irmã. Mas na minha alma gritava, Deus não é poderoso para tirar o Raul do coma. Passou-se alguns dias, meus irmãos, a gente recebeu a notícia de que o Raul saiu do coma. E Deus me ensinou que quando Ele permite uma morte por coma, Ele não deixa de ser grande e não deixa de ser justo. E quando Ele livra alguém do coma, Ele também não deixa de ser grande, de ser justo e de ser bom. Mas sabe quando eu aprendi isso, meus irmãos? No ambiente da dor, no ambiente do serviço. Às vezes a gente olha para o serviço cristão e acha que Deus não está reservando cuidar das nossas vidas, tratar a nossa alma, tratar os nossos corações, quando na verdade, meus irmãos, o nosso serviço ele tem proporções eternas, maravilhosíssimas, porque esse Deus maravilhoso que a gente serve, Ele refina as pessoas no ambiente da dor e no ambiente do serviço. É por isso que no verso 12, no verso 10, de uma maneira graciosa, o apóstolo Paulo vai dizer que eles vão ser experimentados. E caso se mostrem irrepreensíveis, aí sim serão separados para o diaconato. Porque é nesse ambiente do serviço que Deus refina a nossa vida. É nesse ambiente do serviço que Deus, Ele trata com o nosso caráter. Ele sofistica as nossas convicções. Ele trabalha com aquilo que a gente acredita. Ele mostra para um simples rapaz que não acreditava mais que ele poderia tirar as pessoas do coma, de que ele é o Deus do coma, e ele é o Deus também que traz cura quando alguém está em coma. Para terminar, meus irmãos, eu fiquei procurando um link cristológico para tudo que a gente disse aqui. E seria muito fácil eu olhar para vocês e falar, o Senhor, Jesus, Ele é o nosso diácono maior. E realmente é. Jesus, Ele é sim o diácono dos diáconos, aquele que é referência em serviço para nós. Mas Deus, de uma maneira muito corriqueira, ordinária, me fez passar por uma experiência com as minhas filhas essa semana. E lá eu recebi o link cristológico dessa mensagem. Minhas filhas chegaram para mim esses dias, lendo o livro de Marcos, e falaram, pai, Jesus teve irmãos? Jesus teve família? Eu falei, teve irmãos, teve mãe, teve tia, teve churrasco no domingo na casa de Jesus. Só não posso te provar biblicamente, mas teve. Aí eu falei, mas por que você está perguntando isso? Não, porque eu li em Marcos, no livro de Marcos aqui, que Jesus estava na casa de alguém, aí chegou a família dele, e aí ele olhou para essas pessoas e falou, quem é a minha família? Essas pessoas olharam para Jesus e falaram, sua família está lá fora. Ele falou, não, a minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Aqui está a minha irmã, aqui está a minha mãe, aqui está o meu irmão. E meus irmãos, parece que Jesus está sendo mal educado com a sua família aqui, né? Está recebendo seus parentes, e aí olha para quem está dentro, deixa os parentes fora, e acha que está sendo mal educado. Não. Jesus estava ensinando uma coisa para aquelas pessoas, que teve o seu ápice lá na cruz. João 19, no capítulo 25, quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia vai dizer que Maria, sua mãe, estava diante da cruz. Maria, irmã da sua mãe, a sua tia, mulher de Cleopas, estava diante da cruz.
e o discípulo amado. E aí Jesus, naquele ambiente de dor, naquele ambiente de sofrimento, ele olha para sua mãe e ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Ele olha para o seu discípulo amado e fala: filho, eis aí a tua mãe. Porque, meus irmãos, aquele que segue, aquele que deixa o Espírito trabalhar na sua vida, para que ele desenvolva uma espiritualidade diaconal, ele não trabalha para o Senhor num sistema análogo à escravidão. Ele não trabalha para o Senhor na sua casa ou na sua vida com uma mentalidade corporativista. Aquele que serve ao Senhor com uma espiritualidade diaconal entra para uma família. Serve ao Senhor como alguém que está servindo a uma família. É por isso, meus irmãos, que diante da sua dor, talvez você esteja aqui angustiado, com um coração perturbado, passando por momentos sombrios na sua vida, e achou que Deus não iria falar nada para você, por causa de uma série chamada Diaconia. Hoje eu vim te dizer que se você está servindo ao Senhor, você está fazendo parte de uma família. E o Deus que olhou para sua mãe e não deixou a sua mãe desamparada, e o Deus que olhou para o seu discípulo amado e não deixou o seu discípulo amado desamparado, não vai desamparar você no ambiente do serviço e no ambiente da dor. Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te glorificamos nessa manhã, Senhor, porque estamos diante de um padrão de caráter, de convicção, de coragem, que as nossas mãos sujas, que os nossos pés empoeirados pela vida, Senhor, não dão conta de alcançar. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor para sermos corajosos diante do serviço da vida. Nós precisamos do Senhor, Deus amado, para nutrir as nossas convicções. E nós precisamos do Senhor, Pai, para agir de maneira reverente com a nossa família, para agir de maneira reverente com o nosso trabalho, Senhor, para agir de maneira reverente com a sua igreja, Pai. Atua nas nossas falhas de caráter. Trata, Senhor amado, esse coração ambíguo, esse coração cobiçoso, esse coração, Senhor amado, que já não se domina mais. E que o teu Filho, Deus amado, possa ser a maior razão das nossas vidas, a maior razão da nossa existência, Senhor. Ah, Jesus amado, como igual Jonas, estamos fugindo, Deus amado, do serviço que nos tem sido confiado, Senhor. Como fugimos, Deus amado, de cuidar dos nossos filhos como deveríamos cuidar. Como fugimos, Deus amado, de cuidar dos nossos irmãos em Cristo como deveríamos cuidar. Por isso, em nome de Jesus, Deus, atua no nosso caráter. Atua nas nossas convicções e redime, Deus amado, o nosso senso de intrepidez, para que nós sejamos, Deus, pessoas que de fato vão desenvolver uma espiritualidade diaconal. Que olhemos, Deus amado, para o modelo do teu Filho, que no seu momento de sofrimento olhou para aqueles que o serviam. Que haja, Deus amado, o mesmo sentimento de nós. Que nós possamos, Deus amado, servir aqueles que confiam em nós. E que haja em nós, Deus amado, um coração disposto a obedecer ao Senhor em serviço. Essa é a nossa oração, Deus amado, em nome de Jesus. Assim, nós te agradecemos e te louvamos. Amém.